Nunca pensei que o brilho de um diamante pudesse ter o gosto de cinzas. Eu estava parada na porta do quarto da minha avó, segurando o estojo de veludo vazio entre os dedos trêmulos. O forro de cetim estava amassado, como se alguém tivesse arrancado algo dali com pressa. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso na garganta. A aliança de ouro branco e o colar de esmeraldas, as únicas coisas que minha avó pediu para eu guardar antes de morrer, tinham desaparecido. E eu sabia exatamente quem estava na casa naquela tarde. Minha irmã. Minha avó morreu numa terça-feira de agosto. Ela estava fraca há meses, mas ninguém esperava que fosse tão rápido. Na última vez que a visitei no hospital, ela segurou minha mão com uma força que eu não sabia que ainda existia nela e me disse para cuidar das joias. Não vender, não emprestar, só guardar. Ela não confiava na minha irmã, Laura. Nunca confiou. Laura sempre foi a filha problemática. A que pedia dinheiro emprestado e nunca devolvia. A que sumia por meses e voltava chorando, pedindo perdão. Minha mãe sempre relevava. Eu também relevava. Mas minha avó não. Ela dizia que Laura tinha um buraco no peito que nada preenchia. Eu achava que ela estava sendo dura demais. Depois do enterro, fiquei responsável por organizar a casa da vovó. Era uma casa antiga, cheia de móveis pesados e cheiro de naftalina. Laura apareceu no dia seguinte, dizendo que queria ajudar. Ela parecia genuinamente triste. Choramos juntas na cozinha, relembrando histórias. Eu até pensei que finalmente estávamos nos aproximando. Ela ficou a tarde toda comigo. Ajudou a embalar livros, separar roupas para doação. Quando foi embora, me abraçou forte e disse que me amava. 2 dias depois, fui buscar as joias no cofre de madeira que ficava no armário do quarto. Eu tinha prometido à minha mãe que levaria tudo para casa, onde estariam seguras. Quando abri o estojo, meu estômago virou. Vazio. Completamente vazio. Olhei ao redor como se as joias pudessem ter caído, como se pudessem estar escondidas em algum canto. Mas eu sabia. Eu sabia no fundo da alma que não tinha sido um acidente. Laura era a única pessoa além de mim que tinha entrado naquele quarto. Mas o que eu encontrei no apartamento dela não foi apenas o roubo. Foi algo muito, muito pior. Liguei para Laura 3 vezes. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Então fui até o apartamento dela. Quando toquei a campainha, demorou quase 5 minutos para ela abrir. Quando abriu, estava de roupão, o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos. Ela tentou sorrir, mas era um sorriso falso, nervoso. Perguntai sobre as joias. Ela franziu a testa e disse que não sabia do que eu estava falando, que não tinha visto joia nenhuma, que eu devia ter deixado em outro lugar. Mas a voz dela tremeu. E eu percebi. Então empurrei a porta e entrei. Ela tentou me barrar, mas eu já estava dentro. Fui direto para o quarto. Abri gavetas. Revirei bolsas. E então encontrei, não as joias, mas um envelope. Dentro, havia uma foto. Uma foto minha, da época da faculdade, com meu ex-namorado, Felipe. E ao lado da foto, uma mensagem manuscrita da Laura. Ele nunca te amou. Ele sempre foi meu. O congelé. Felipe tinha sido o amor da minha vida. Namoramos por 4 anos. Terminamos porque ele disse que precisava de espaço, que estava confuso. Isso foi há 6 anos. Eu sofri por meses. Laura estava comigo o tempo todo, me consolando, dizendo que eu merecia coisa melhor. Mas agora, olhando para aquela foto, para aquela letra, tudo começou a fazer sentido. Perguntei a ela, tremendo, o que aquilo significava. Ela começou a chorar. Disse que não queria me contar, que tinha medo de me machucar. Mas então confessou. Ela e Felipe tinham se encontrado às escondidas durante todo o nosso namoro. Não era apenas atração. Era um caso. Relacionamento paralelo. Ela dizia que estava apaixonada, que ele também estava, e que o motivo do término foi porque ele quis ficar com ela. Mas ela o rejeitou, porque tinha medo de me perder. Então ele foi embora, e ela nunca mais falou com ele. Eu não conseguia respirar. Minha irmã, minha própria irmã, a pessoa que eu mais confiei durante a pior fase da minha vida tinha sido a causa daquela dor. Mas então ela disse algo que me destruiu completamente. Ela disse que as joias não estavam com ela, que ela tinha vendido para pagar uma dívida.
Uma dívida de jogo. Mas quando descobri quem comprou as joias, entendi que tudo, absolutamente tudo, tinha sido armado. Consegui o nome do comprador através de um conhecido que trabalha com antiguidades. Ele me passou um endereço. Um endereço que eu conhecia muito bem. Era a casa de Felipe. Fui até lá naquela mesma noite. Tokiaya Campanha. Ele abriu a porta e ficou branco ao me ver. Não precisei perguntar nada. Ele sabia porque eu estava ali. Então ele contou tudo. Laura o tinha procurado há 3 meses. Disse que precisava de dinheiro urgente. Ofereceu as joias da minha avó como garantia de um empréstimo. Ele sabia que eram minhas. Sabia que ela estava me roubando. Mas comprou mesmo assim. Porque ainda estava com raiva de mim. Porque, segundo ele, eu tinha destruído a vida dele ao terminar com ele. Mas eu nunca terminei. Ele terminou comigo. E então entendi. Laura manipulou tudo. Ela fez Felipe acreditar que eu o havia rejeitado. Fez ele me odiar. E depois usou esse ódio para roubar o que era meu. As joias estavam na mesa de centro da sala dele. Ele me devolveu sem dizer nada. Eu peguei o estojo, senti o peso frio do metal nos dedos e saí sem olhar para trás. Quando voltei para casa, liguei para minha mãe. Contei tudo. Ela não acreditou no começo. Mas quando Laura confessou, chorando, implorando perdão, minha mãe desmoronou. Laura foi internada 2 semanas depois. Depressão severa, disseram os médicos. Eu não visitei. Guardei as joias no banco. Nunca mais usei. Nunca mais quis usar. Porque cada vez que olho para elas, vejo o rosto da minha avó me avisando. Vejo o sorriso falso da minha irmã. Vejo o brilho vazio de algo que era para ser amor, mas virou traição. Se você está me ouvindo agora, segurando algo precioso de alguém que você ama, guarde bem. Porque às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais sabem onde dói. E se você já foi traída por quem confiava, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler. Porque sei como é carregar esse peso sozinha. Toda história deixa uma marca. Se essa tocou seu coração, faça a árvore que conta crescer com seu like e sua inscrição.